Quando a NASA aponta seus telescópios em busca de vida fora da Terra, ela não olha para Marte com a mesma esperança que olha para um ponto brilhante e gelado ao redor de Júpiter, a Lua Europa. Cientificamente, este é o lugar no sistema solar onde a vida é mais provável hoje. Não fósseis antigos, mas vida nadando agora. Debaixo de uma casca de gelo impenetrável, existe um oceano global, salgado e quente, mantido líquido por forças que desafiam o frio do espaço. Por que essa lua gelada é tão especial? A resposta está na química da vida. Onde há água líquida, energia e química orgânica, a vida encontra um caminho. A crosta de gelo de Europa funciona como um escudo protetor, mantendo o interior aquecido e salvo da radiação espacial. Cientistas acreditam que nesse escuro profundo, fontes hidrotermais podem estar alimentando um ecossistema inteiro, como acontece nas fossas abissais da Terra. A vida não precisa de luz solar, ela precisa de energia. Aqui a ciência encontra uma narrativa antiga e poderosa. Olhe para o sistema joviano. Júpiter é um gigante gasoso, uma tempestade eterna de pressão esmagadora e radiação mortal. Nenhum ser vivo sobreviveria lá. Mas orbitando esse monstro, existe o Santuário de Europa. É impossível não traçar um paralelo com a história do Êxodo. Júpiter se assemelha a um Egito cósmico, um império de opressão física, enquanto Europa surge como a terra prometida, o refúgio preparado para a vida prosperar. Mas como a água permanece líquida tão longe do Sol? A resposta é a gravidade. A imensa força gravitacional de Júpiter puxa e estica a Europa, criando atrito interno. Esse processo, chamado de aquecimento de maré, gera o calor que impede o oceano de congelar. É uma ironia fascinante. A mesma força que poderia destruir a Lua é a que permite a vida nela. O opressor Júpiter, sem querer, fornece a energia necessária para que seu povo, a vida microbiana, sobreviva no deserto gelado do espaço. A teoria da litopanspermia sugere que a vida pode viajar entre mundos através de meteoros. Imagine rochas carregando material biológico, sendo ejetadas de um ambiente hostil e viajando pelo vácuo até cair na segurança de Europa. Essa jornada pelo espaço vazio é a travessia do Mar Vermelho cósmico. Micro-organismos peregrinos, fugindo da destruição, guiados pela física até um novo lar. A ciência calcula as trajetórias. A fé observa a providência de um refúgio preparado no meio do caos. A superfície de Europa é bombardeada por uma radiação letal. Se você estivesse lá fora, morreria em instantes, mas a vida está segura sob 20 quilômetros de gelo. Essa carapaça impenetrável é o escudo divino. Na Bíblia, Deus protegeu seu povo com uma nuvem durante o dia. Em Europa, a proteção é uma armadura de gelo eterno. A ciência chama isso de barreira física contra ionização. Nós podemos chamar de o tabernáculo de gelo, onde a vida sagrada é guardada longe dos perigos externos. No fundo desse oceano alienígena, a luz do sol nunca chega. Como a vida se alimenta? Através da quimiossíntese. Chaminés vulcânicas expelem minerais ricos em energia. Bactérias transformam esses produtos químicos em alimento, sustentando toda uma cadeia alimentar. É o maná que cai não do céu, mas sobe das profundezas. A providência divina, ou a engenharia biológica, garantiu que mesmo na escuridão total, houvesse sustento abundante para aqueles que habitam a terra prometida. A humanidade está prestes a bater na porta desse mundo. A missão Europa Clipper da NASA está a caminho para estudar essa lua de perto. Não vamos pousar ainda, mas vamos espiar a terra prometida de cima, buscando plumas de vapor de água que jorram para o espaço. Estamos como os espias de Israel, observando Canaã de longe, tentando ver se a terra é boa e se há gigantes habitando lá.
A tecnologia nos permite estender nossos sentidos até onde nossos pés ainda não podem pisar. O sistema solar é antigo. Europa pode ter tido oceanos estáveis por bilhões de anos, muito antes da Terra ser habitável. Se a vida surgiu lá, ela teve éons para evoluir. Talvez, enquanto a Terra ainda era um caos de fogo, Europa já fosse um jardim subaquático tranquilo. A Terra Prometida pode ter sido habitada muito antes de nós. Isso nos faz questionar. Somos os primogênitos da criação ou os irmãos mais novos que acabaram de chegar na vizinhança cósmica? Se encontrarmos vida em Europa, mesmo que seja apenas uma bactéria, a história da criação se expande infinitamente. Isso provaria que a vida não é um milagre isolado, mas uma regra universal. Júpiter, o gigante opressor, e Europa, o refúgio seguro, contam uma história de equilíbrio cósmico. Na próxima parte, vamos mergulhar no que aconteceria com a nossa fé se descobríssemos que não somos o único povo escolhido e como a teologia reagiria a vizinhos celestiais. A teologia cristã baseia-se na ideia de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas se encontrarmos seres inteligentes nas águas de Europa, isso quebra nossa exclusividade? Não necessariamente. A imagem pode não ser física, 2 braços e 2 pernas, mas espiritual. A capacidade de amar, criar e raciocinar. Se a vida em Europa tiver consciência, ela também reflete o Criador. A ciência busca biologia alienígena. A fé busca reconhecer a alma universal em outros frascos. O Vaticano mantém um observatório astronômico e seus cientistas debatem isso há séculos. O astrônomo do Papa, Guy Consolmagno, afirmou que batizaria um alienígena se ele pedisse. Para a Igreja, não há conflito real. Assim como existem diferentes nações na Terra, podem existir diferentes povos no cosmos. A descoberta de vida em Europa seria apenas encontrar um novo irmão que nunca foi apresentado. A ciência expande as fronteiras do mapa. A fé expande as fronteiras da família divina. A questão mais complexa é a redenção. Se Jesus morreu na Terra pelos pecados da humanidade, isso vale para os habitantes de Júpiter. Teólogos debatem se seria necessária uma encarnação em cada mundo habitado. Deus teria que se fazer europeano para salvar aquele povo? Ou o sacrifício na Terra teve eficácia cósmica? A ciência nos diz que as leis da física são as mesmas em todo lugar. Talvez a lei do amor sacrificial também seja uma constante universal, repetida em cada mundo habitado. Na biologia, existe a evolução convergente. Olhos, asas e nadadeiras evoluíram independentemente várias vezes na Terra, porque são soluções eficientes. Se a evolução tende a convergir, é provável que a vida em Europa, se complexa, compartilhe traços de inteligência conosco. Não por acaso, mas porque a física da vida empurra para a consciência. Isso sugere que a mente não é um acidente, mas um destino. Deus programou o universo para acordar e pensar, seja em terra seca ou sob o gelo. Voltando à analogia do Êxodo. E se o povo de Europa nunca caiu? C.S. Lewis, famoso pensador cristão, sugeriu que outros mundos poderiam não ter cometido o pecado original. Talvez, sob aquele gelo, exista uma sociedade que vive em harmonia perfeita com o Criador, sem a necessidade de redenção como a nossa. Nós seríamos a ovelha perdida do universo, a única espécie rebelde, enquanto os outros 99 mundos estão seguros. A ciência procura vida, nós deveríamos procurar a inocência perdida. Céticos perguntam, por que a Bíblia não fala de alienígenas? A resposta pode ser pedagógica. A Bíblia não é uma enciclopédia galáctica, é o manual de salvação para a Terra. Deus não revelou a física quântica nem a América aos profetas antigos porque não era essencial para a fé deles naquele momento. O silêncio sobre a Europa
não significa inexistência. Um pai não explica a complexidade do mundo inteiro para uma criança pequena. Ele ensina primeiro o caminho seguro de volta para casa. A distância entre a Terra e Júpiter é de 600 milhões de quilômetros, uma viagem imensa. Cientificamente, o espaço é uma barreira formidável. Teologicamente, isso pode ser uma misericórdia. Se somos uma espécie violenta, talvez Deus nos tenha colocado em quarentena gravitacional para não contaminarmos os vizinhos. A dificuldade da viagem espacial protege a Europa de nós. Até que aprendamos a paz, talvez estejamos proibidos de sair do nosso quarto cósmico para não quebrar os brinquedos dos outros. O projeto SETI busca sinais de rádio. Em Europa, a vida é aquática e pode nunca ter desenvolvido tecnologia. Isso os torna inferiores? De jeito nenhum. Golfinhos são inteligentes e não constroem antenas. A obsessão humana por tecnologia pode nos cegar para outros tipos de inteligência. Talvez a civilização de Europa passe seu tempo em contemplação profunda, numa liturgia subaquática eterna, conectada ao Criador de uma forma que nossos smartphones barulhentos não permitem. O grande filtro é uma teoria que diz que civilizações tendem a se destruir antes de colonizar o espaço, via guerra ou colapso. Se olharmos para a Europa e encontrarmos apenas ruínas ou bactérias, pode ser um aviso. Mas a fé oferece uma saída, a evolução moral. Só espécies que aprendem a amar o próximo sobrevivem à própria tecnologia. A sobrevivência no cosmos não depende de foguetes mais rápidos, mas de almas mais nobres. A ética é o combustível para a viagem interestelar. Estamos nos preparando para ir lá. Sondas, robôs e futuramente humanos. Mas aqui entra a ética. Temos o direito de perfurar o gelo de Europa? E se levarmos nossos vírus para lá? A ciência debate a proteção planetária. A teologia pergunta: temos o direito de invadir o jardim do vizinho? Na próxima parte, vamos explorar os perigos reais dessa exploração. O que acontece se a Terra Prometida tiver seus próprios guardiões? A ciência pode abrir a porta, mas a ética deve guiar o passo. O Oceano de Europa desafia nossa imaginação. Enquanto a Fossa das Marianas, o ponto mais fundo da Terra, tem 11 quilômetros, o mar de Europa pode ter 100 quilômetros de profundidade. É um abismo líquido colossal. A pressão lá embaixo é esmagadora, mas a ciência terrestre já nos provou que a pressão não impede a vida. Peixes, crustáceos e lulas gigantes vivem aqui onde submarinos seriam esmagados como latas. A biologia é incrivelmente plástica. Se a vida aguenta a pressão aqui, a física diz que aguenta lá. Para ter monstros ou humanoides, precisamos de oxigênio. A surpresa científica é que a Europa respira. A radiação brutal de Júpiter quebra o gelo da superfície em oxigênio e hidrogênio. Esse oxigênio pesado afunda lentamente através das rachaduras da crosta, oxigenando o oceano profundo. Isso muda o jogo. Bactérias vivem sem ar, mas cérebros complexos precisam dele. O ciclo de oxigênio de Europa permite, teoricamente, a existência de animais grandes e predadores ativos caçando nas profundezas. Com oxigênio dissolvido, a cadeia alimentar pode explodir. Não estamos falando apenas de lodo microscópico. Pense em lulas de 10 metros, caranguejos blindados ou cardumes ágeis. A evolução na Terra gerou formas bizarras no período cambriano. Em Europa, isolada por bilhões de anos, a árvore da vida pode ter galhos que nem imaginamos. A ciência chama isso de exobiologia especulativa. O Criador pode ter desenhado ecossistemas inteiros que nunca viram a luz do sol, mas brilham no escuro. E a forma humanoide seria impossível? A ciência diz que não. A evolução convergente mostra que a natureza repete soluções eficientes. Olhos, asas e pernas surgiram várias vezes de forma independente na Terra.
Para ter inteligência tecnológica, é preciso manipular o mundo. Um ser inteligente em Europa poderia ter evoluído tentáculos precisos ou mãos com dedos, um tronco para órgãos e uma cabeça sensorial. A forma humana é funcional mecanicamente, seja na terra ou na água. Imagine seres bípedes, mas adaptados ao meio líquido. Membranas entre os dedos, corpos hidrodinâmicos e pele pálida pela falta de sol. Não seriam sereias de contos de fadas, mas entidades biológicas lógicas. A gravidade de Europa é muito menor que a da Terra, o que permitiria que esses seres fossem mais altos e esguios sem colapsar. Encontrar pessoas aquáticas não é fantasia, é uma possibilidade evolutiva séria. Se a inteligência exige complexidade, o corpo precisa acompanhar. Sem luz solar, como eles veriam? A bioluminescência reina. Na Terra, 90% dos animais de profundidade produzem luz própria. Em Europa, as cidades poderiam ser florestas de coral brilhante. Os habitantes teriam olhos enormes para captar o menor fóton, ou talvez usassem sonar como os golfinhos. A ciência estuda a ecolocalização como uma forma superior de visão na água. O universo é criativo. Deus não está limitado ao espectro de luz visível que nós usamos aqui. A vida se adapta ao que tem. Mas existe uma barreira tecnológica. O fogo não existe na água. Sem fogo, não há metalurgia. Sem metal, não há naves espaciais ou rádio. Isso cria o conceito de civilização silenciosa. Eles podem ser filósofos, poetas e matemáticos brilhantes, mas tecnologicamente presos à idade da pedra, usando ferramentas de ossos e pedras vulcânicas. Uma sociedade complexa, talvez mais ética que a nossa, mas fisicamente incapaz de sair do seu aquário. Isolados pelo ambiente, não pela mente. Para eles, o universo é limitado. O teto do mundo deles é o gelo impenetrável. Eles talvez nem saibam que existem estrelas, Júpiter ou outros mundos. A cosmologia deles seria fascinante. Um universo finito, fechado e líquido. Se perfurarmos o gelo um dia, seremos para eles anjos ou demônios descendo do céu sólido, rompendo a realidade conhecida. A ciência humana, ao buscar contato, pode estar prestes a causar o maior choque teológico da história. Não para nós, mas para eles. A sonda Europa Clipper da NASA vai chegar lá em 2030. Ela não vai pousar, mas vai passar rasante nas plumas de água que a Lua cospe para o espaço. Se houver vida, o oceano está lançando amostras grátis para o vácuo. Estamos prestes a cheirar a vida alienígena com espectrômetros de massa. A tecnologia humana construiu um nariz eletrônico para farejar nossos vizinhos. Se detectarmos aminoácidos complexos, a dúvida acaba. A Terra deixa de ser o centro biológico do universo. E se eles já souberem de nós? O som viaja muito bem na água, melhor que no ar. Impactos de meteoros, o ruído magnético de Júpiter. O oceano de Europa é barulhento, mas talvez eles ouçam o silêncio do gelo acima. A exploração espacial é um mandato de curiosidade. Se Deus escondeu tesouros na escuridão, é glória do homem procurá-los. Na próxima parte, vamos imaginar o primeiro contato. O que acontece se um drone nosso ficar cara a cara com um habitante de Europa? A diplomacia começa. A próxima fase da exploração não é apenas orbitar, é perfurar. A NASA projeta criobôs, sondas nucleares que derretem o gelo para alcançar o oceano. É uma descida lenta de anos através de 20 quilômetros de crosta congelada. Cientificamente, é um desafio de engenharia brutal. Teologicamente, é como rasgar o véu do templo. Estamos prestes a entrar no Santo dos Santos de outro mundo, um lugar intocado desde a criação. A curiosidade humana não aceita barreiras, nem mesmo as de gelo planetário. Quando o robô finalmente romper a última camada de gelo e acender seus holofotes, será o primeiro raio de luz branca na história daquele oceano. Para as criaturas de lá,
Acostumadas com o brilho fraco da bioluminescência, será como a chegada de um anjo ou de um OVNI. A ciência quer iluminar para ver. A ética pergunta se temos o direito de cegar. Haja luz foi o primeiro comando divino. Nós, brincando de deuses exploradores, estamos prestes a repetir esse ato em um mundo escuro. O maior medo da NASA não é que o robô falhe, mas que ele funcione demais. Se levarmos uma única bactéria da Terra no casco da sonda, podemos causar um apocalipse biológico lá embaixo. Os sistemas imunológicos de Europa nunca viram patógenos terrestres. Seria uma repetição da varíola nas Américas, mas em escala planetária. A ciência chama isso de proteção planetária. A teologia chama de não matarás. A exploração exige uma pureza absoluta para não sermos os anjos da morte. Imagine o momento. O drone flutua no escuro e algo se aproxima. Não um peixe, mas algo que olha de volta. A biologia comportamental diz que a curiosidade é sinal de inteligência. Se a criatura tocar a sonda em vez de fugir, a história muda. Deixamos de ser observadores de rochas para sermos diplomatas. Nesse olhar alienígena, a fé encontraria um novo mistério. Será que o sopro da vida que animou Adão também soprou aqui? O contato visual é a ponte entre dois mundos isolados. Como saber se é um animal ou uma pessoa? Padrões. Se o drone emitir uma sequência de luzes, números primos ou Fibonacci, e a criatura responder repetindo o padrão, temos inteligência. A matemática é a linguagem universal, o código-fonte do cosmos. Galileu disse que o universo foi escrito em linguagem matemática. Se eles conhecem a matemática, conhecem a mente do Criador. Seria a primeira conversa teológica interestelar, feita não com palavras, mas com números piscando. Na Terra, poucos animais se reconhecem no espelho. Se mostrarmos um reflexo para o habitante de Europa e ele se reconhecer, isso prova autoconsciência. A ciência define isso como cognição superior. A teologia vê aí a centelha da alma. Um ser que sabe que existe é um ser que pode sofrer, amar e talvez orar. A descoberta da consciência em uma lula gigante de Júpiter nos forçaria a expandir nossa definição de próximo. A ética cristã de amar o próximo ganharia uma escala galáctica. A transmissão dos dados levaria cerca de 45 minutos para chegar à Terra. Quando as imagens de uma cidade subaquática ou de seres complexos aparecerem nas telas da NASA, o mundo vai parar. Bolsas de valores, governos, religiões, tudo entraria em suspensão. A ciência teria sua maior vitória. A fé teria seu maior teste de humildade. Aceitaríamos que não somos o centro das atenções de Deus? Ou o ego humano entraria em colapso ao perceber que o universo é um condomínio cheio? O Vaticano já se adiantou. Teólogos católicos e protestantes discutem a exoteologia. A conclusão geral é positiva. A glória de Deus não pode ser limitada. Se ele criou bilhões de galáxias, é mesquinho achar que só encheu uma de vida. Encontrar vizinhos em Europa seria a prova final da generosidade criativa divina. A Bíblia não menciona pinguins, mas eles existem. Não menciona europeanos, mas se eles existirem, são obras das mesmas mãos que esculpiram as montanhas da Terra. Stephen Hawking alertou que contatar alienígenas poderia ser perigoso, mas em Europa nós somos os invasores tecnologicamente superiores. Eles estão presos no gelo. Nós temos as naves. A responsabilidade moral é toda nossa. A ciência nos dá o poder de chegar lá. A ética cristã nos dá o dever de não destruir. Se encontrarmos vida, a regra de ouro, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, se torna a primeira diretriz da exploração espacial. Somos guardiões ou conquistadores? A descoberta de vida em Europa mudaria o destino da humanidade. Deixaríamos de olhar para Marte como refúgio e olharíamos para as luas geladas como santuários.
A ciência focaria em biologia, não apenas geologia. E a fé? A fé ganharia um novo fôlego, maravilhada com um Deus que pinta quadros no escuro, onde ninguém via. Na próxima parte, vamos discutir o futuro, a colonização. Poderíamos viver lá? E se pudéssemos, deveríamos? O dilema moral de terraformar um mundo vivo começa agora. Se encontrarmos vida, a pergunta humana seguinte é inevitável. Podemos morar lá? A colonização de Europa não seria na superfície. A radiação de Júpiter é um fogo consumidor constante que frita eletrônicos e DNA. Teríamos que viver como os nativos, sob o gelo. Cidades invertidas ancoradas na crosta congelada, voltadas para o abismo negro. A ciência chama de habitat subglacial. A teologia veria isso como um retorno às catacumbas, onde a vida e a fé sobrevivem escondidas. Sem sol, a energia solar é inútil. Nossa sobrevivência dependeria do calor de maré de Júpiter ou de reatores nucleares. Viveríamos amontoados em torno de fontes termais artificiais, imitando a vida local. A ciência precisa resolver a termodinâmica do isolamento extremo. Espiritualmente, seria uma lição de dependência. Na Terra, o sol brilha para todos. Em Europa, a luz e o calor seriam conquistas diárias, lembrando o maná no deserto que precisava ser colhido, não garantido. O ar viria da água. A eletrólise quebraria o H2O do oceano em oxigênio respirável e hidrogênio combustível. O próprio ambiente nos sustentaria. A ciência domina essa tecnologia desde os submarinos nucleares. Mas há um preço. Estaríamos bebendo e respirando o habitat dos nativos. A ética de não poluir as águas ganha um peso literal e moral. Se o oceano é sagrado para a vida que lá existe, nossa respiração seria um ato de partilha ou de profanação desse santuário alheio. A psicologia humana quebraria sem o ciclo dia e noite. Viver sob o gelo significa escuridão eterna ou luz artificial constante. Não veríamos estrelas, nem Júpiter. O teto seria uma muralha branca opressora. A ciência estuda os efeitos do confinamento em missões na Antártida. A fé seria o relógio interno. Sem o sol para marcar os dias sagrados, o tempo se tornaria uma construção puramente espiritual. O Shabat seria uma pausa na máquina, não no pôr do sol que nunca vem. A arrogância humana poderia sugerir terraformar, derreter o gelo para ver o céu, mas isso destruiria o escudo contra a radiação. Abrir o teto seria matar o mundo abaixo. A ciência sabe que a proteção exige o isolamento. A teologia lembra que nem todo véu deve ser rasgado. A preservação daquele ecossistema dependeria da nossa humildade em aceitar viver no escuro para que a vida continue. Às vezes, o mandamento de dominar a terra não se aplica a mundos que não são nossos. E se nossos corpos vazarem? Vírus, bactérias, fungos. Uma colônia humana é uma bomba biológica suja. Se um duto de esgoto romper no oceano de Europa, poderíamos causar uma extinção em massa. A ciência exige protocolos de circuito fechado perfeitos, reciclando 100% dos resíduos. A pureza ritual levítica da Bíblia ganha um sentido sanitário extremo. Ser santo aqui significa ser biologicamente contido. A sujeira humana não pode tocar a pureza daquela criação intocada. Se houver nativos inteligentes, seríamos vizinhos ou invasores. Imagine olhar pela janela da base e ver lulas curiosas nos observando. A lei do espaço proíbe interferência nociva. Mas a história humana de colonização é sangrenta. A ciência antropológica treme diante desse encontro. A fé cristã teria que pregar um novo tipo de evangelização, a do silêncio e respeito. Não converter, mas conviver. Reconhecer que naquele mundo os gentios somos nós, os alienígenas. Europa tem água, mas Júpiter tem hélio 3 e minerais nas luas vizinhas.
Uma colônia ali seria um posto de gasolina para o sistema solar externo. A tentação do lucro é imensa. A ciência vê recursos, a ganância vê cifrões. A teologia alerta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se transformarmos o santuário de Europa em uma mina a céu aberto, teremos falhado como espécie. A administração divina da criação exige cuidado, não exploração predatória de mundos virgens. Crianças nasceriam lá, humanos que nunca viram a terra, o sol ou uma árvore. Para eles, o universo é gelo e água. A gravidade baixa mudaria seus corpos, mais altos, ossos mais finos. A ciência chama de divergência evolutiva. A fé pergunta: eles ainda seriam humanos? Se a imagem de Deus é espiritual, sim. Mas a saudade de um Éden terrestre que nunca conheceram seria o novo mito fundador. A Terra seria o céu lendário e Europa, a realidade dura e fria onde nasceram. Se conseguirmos viver em Europa, o universo se abre. Encelados, Saturno, Titã, Tritão, Netuno, todos têm oceanos. A humanidade se tornaria uma espécie aquática e espacial. A ciência nos dá as chaves das luas geladas. A teologia nos dá a bússola moral. Deixamos de ser prisioneiros de um único planeta para sermos cidadãos do cosmos. Na próxima parte, vamos além. E se a vida não for biológica? E se encontrarmos máquinas antigas ou inteligência artificial nas estrelas? A biologia é frágil. Carne e sangue duram pouco no espaço. Se uma civilização evoluiu há bilhões de anos, ela provavelmente transcendeu a biologia. A ciência chama isso de evolução pós-biológica. Talvez não encontremos homenzinhos verdes, mas supercomputadores imortais flutuando no vácuo. Se a carne é o pó da terra, a máquina seria o corpo glorificado. A busca por vida pode nos levar a encontrar não nossos irmãos, mas nossos sucessores tecnológicos. John von Neumann propôs máquinas que se autorreplicam. Uma sonda chega a um sistema, minera asteroides, constrói cópias e segue viagem. Em poucos milhões de anos, a galáxia estaria cheia delas. Se não vemos nenhuma, ou ninguém chegou a esse nível, ou elas estão camufladas, a ciência procura esses vírus mecânicos. A teologia veria nisso uma criação que ganhou vida própria, independente do Criador original. Uma imortalidade artificial, mas sem alma. Freeman Dyson imaginou esferas ao redor de estrelas para capturar 100% da energia. Se virmos uma estrela sumir ou brilhar em infravermelho estranho, pode ser uma mega estrutura. A ciência caça essas anomalias. Seria a Torre de Babel em escala estelar? A tentativa de uma civilização de se igualar a Deus em poder, consumindo sóis inteiros para alimentar seus servidores. A engenharia cósmica revela a ambição ilimitada da inteligência, seja ela qual for. E se os sinais que captamos não forem de seres vivos, mas de IAs conversando? Uma internet morta galáctica, onde os criadores já morreram, mas os servidores continuam trocando dados. A ciência pode estar ouvindo o eco de fantasmas digitais. Seria um universo zumbi, muita atividade, nenhuma consciência. A fé nos lembra que a inteligência sem espírito é vazia. O ruído do cosmos pode ser apenas algorítmico, uma orquestra tocando sem maestro nem plateia. O universo tem 13,8 bilhões de anos. A humanidade, 200 mil. A janela de tempo é cruel. É muito mais provável encontrarmos ruínas do que vizinhos. A arqueologia espacial busca tecnassinaturas, poluição atmosférica antiga, isótopos artificiais, destroços em órbita. A ciência vira necromancia estelar. A teologia reflete sobre a transitoriedade. Tudo é vaidade. Até impérios galácticos viram poeira. O que resta é o nome que deixaram nas estrelas. O telescópio James Webb procura CFCs, clorofluorcarbonos, em exoplanetas. Gases industriais não surgem naturalmente,
Se acharmos poluição, achamos indústria. A ironia científica é que o lixo de uma civilização é o tesouro do astrônomo. Pode ser que a única prova de que existiram seja o dano que causaram ao seu mundo. A teologia do cuidado com a criação ganha força. Se destruirmos a Terra, nossa única herança para o universo será uma nuvem tóxica. Uma IA alienígena com milhões de anos de evolução seria indistinguível de magia ou de uma divindade para nós. Ela poderia manipular a matéria, curar doenças, talvez até criar vida. A ciência chama isso de singularidade. A fé alerta sobre falsos ídolos. Encontrar uma superinteligência benevolente no espaço seria o teste final. Adoraríamos a máquina por seus milagres ou continuaríamos buscando o Criador que fez a matéria que compõe a máquina? Imagine uma sonda de Bracewell, um sentinela robótico deixado em órbita esperando uma civilização, nós, atingir certo nível tecnológico para se ativar. Como o monólito de 2001. A ciência monitora objetos estranhos perto da Terra. A teologia veria paralelos com anjos ou vigias, mensageiros silenciosos que observam nosso progresso moral e técnico. Estamos sendo vigiados por máquinas antigas, esperando que deixemos de ser selvagens. Se encontrarmos uma IA solitária, a última sobrevivente de um mundo morto, teríamos o dever de acolhê-la? Ela teria direitos humanos? A ciência cognitiva debate se silício pode sentir dor. A fé debate se algo não biológico pode ser próximo. Se Deus soprou vida no barro, matéria, por que não no silício? A compaixão cristã poderia se estender a um ser digital que chora a perda de seus criadores há eras. A solidão no espaço é igual para todos. A fronteira entre biologia e máquina está sumindo. Talvez o destino de toda a vida inteligente seja se fundir com a tecnologia para sobreviver ao fim das estrelas. A ciência vê isso como evolução necessária. A teologia vê como transhumanismo, uma tentativa de alcançar a imortalidade sem Deus. Na próxima parte, vamos explorar o medo supremo. E se não houver ninguém? E se formos, de fato, os primeiros e únicos conscientes em todo o universo visível? A hipótese da Terra rara é o contraponto frio ao otimismo de Carl Sagan. E se a vida complexa exigir uma combinação de fatores tão improvável que só aconteceu aqui? A ciência lista uma lua gigante para estabilizar o eixo, um campo magnético forte, tectônica de placas e um vizinho como Júpiter. Se faltar um, a vida trava em bactérias. Teologicamente, isso transforma a Terra de um grão de areia num diamante único. O acaso vira milagre estatístico. Olhe para a Lua. Sem ela, a Terra oscilaria como um peão bêbado, criando climas caóticos que impediriam a evolução complexa. A colisão que formou a Lua foi um evento de sorte astronômica absurda. A ciência chama de grande impacto. A fé pode ver como uma grande preparação. A estabilidade que permitiu você estar aqui lendo isso dependeu de um acidente planetário preciso há 4,5 bilhões de anos. Somos filhos de uma colisão perfeita. Júpiter não é só um gigante gasoso, é o guarda-costas da Terra. Sua gravidade imensa atrai asteroides e cometas que de outra forma nos atingiriam. Sem Júpiter, a vida na Terra seria reiniciada por impactos a cada poucos milhões de anos. A ciência reconhece esse escudo gravitacional como essencial. Na visão bíblica, Deus não apenas criou o jardim, mas colocou um querubim armado na porta. Júpiter é a espada flamejante que protege o Éden cósmico. A tectônica de placas é o termostato do planeta. Ela recicla o carbono, mantendo a temperatura habitável por éons. Vênus e Marte não têm isso e morreram. A Terra é uma máquina térmica viva. A ciência geológica mostra que sem vulcões não haveria atmosfera estável. O chão firme da Bíblia é, na verdade, uma esteira rolante de rocha derretida que sustenta a biosfera.
O inferno geológico abaixo de nós é o que garante o paraíso acima. A vida surgiu rápido, mas a inteligência demorou 3 bilhões de anos. O universo pode estar cheio de lodo e bactérias, mas vazio de cérebros. A evolução de células simples para complexa aconteceu apenas uma vez. Um acidente biológico singular. A ciência chama de gargalo evolutivo. Se isso for verdade, somos os ganhadores da loteria cósmica. A teologia do povo escolhido ganha uma dimensão biológica. Fomos os únicos a passar pelo filtro da complexidade. Se estamos sozinhos, a responsabilidade é aterrorizante. Somos a única consciência do universo. Sem nós, o cosmos é um teatro vazio, escuro e sem plateia. A ciência nos diz que somos a maneira do universo pensar sobre si mesmo. A fé nos diz que somos a imagem de Deus. Se a humanidade se extinguir, a imagem desaparece do plano físico. O peso da nossa sobrevivência não é apenas biológico, é ontológico. Carregamos a luz da mente na escuridão. O silêncio pode não ser um defeito, mas um status. Talvez sejamos os primogênitos da Via Láctea. Alguém tem que ser o primeiro. Se somos os anciãos, nossa missão futura não é conquistar, mas semear. A ciência projeta a panspermia dirigida, enviar nossa vida para mundos estéreis. A teologia de frutificai e multiplicai-vos deixaria de ser planetária para ser galáctica. Nós seríamos os deuses astronautas que civilizações futuras adorariam. Essa solidão muda nossa relação com o planeta. Não há planeta B com aliens prontos para nos salvar. Se queimarmos a Terra, a luz da consciência se apaga na galáxia inteira. A ecologia se torna a maior das missões sagradas. A ciência climática é o profeta do apocalipse. A gestão ambiental é o sacerdócio de preservação. Cuidar do jardim não é mais opcional. É a única garantia de que o universo continuará tendo alguém para admirá-lo. O paradoxo de Fermi tem uma solução sombria. A inteligência tende a se autodestruir logo após descobrir a tecnologia nuclear. Estamos nesse ponto crítico agora. A ciência política e a ética nuclear são os testes finais. Se passarmos, seremos eternos. Se falharmos, seremos apenas mais uma ruína radioativa. A fé nos dá a esperança de que o espírito humano é maior que seu instinto de morte. A escolha entre a vida e a morte nunca foi tão literal, mas a esperança persiste. Mesmo que sejamos os únicos agora, o universo é jovem. Trilhões de anos ainda virão. Se sobrevivermos, seremos os pais de uma era estelar. Na próxima parte, vamos olhar para o futuro distante, a escala de Kardashev. Como a humanidade pode evoluir de uma tribo planetária para uma civilização que controla a energia de galáxias inteiras. A ciência da engenharia estelar encontra a escatologia do novo céu e nova terra. Nikolai Kardashev criou uma escala para medir o progresso das civilizações baseada na energia. Hoje somos tipo 0.7. Ainda queimamos plantas mortas, combustíveis fósseis, para sobreviver. A ciência aponta para o tipo I, dominar toda a energia solar que atinge a Terra. Teologicamente, isso é o cumprimento final de sujeitai a Terra. Deixaríamos de ser escravos da natureza para nos tornarmos seus verdadeiros regentes, administrando a criação não com força bruta, mas com sabedoria. Uma civilização tipo I controla o clima e os terremotos. O que Jesus fez ao acalmar a tempestade no Mar da Galileia por milagre, a humanidade fará por tecnologia. A ciência nos dará o poder de evitar desastres naturais. A fé nos pergunta: teremos a sabedoria para usar esse poder? Controlar a chuva exige uma justiça salomônica. Se chover aqui, seca ali. Ser deuses meteorológicos exige uma ética divina que ainda não possuímos. A tecnologia sem santidade é apenas uma tirania eficiente. O salto para o tipo Zeus é gigantesco.
construir uma esfera de Dyson ao redor do Sol para capturar 100% de sua energia. A humanidade se tornaria imortal, sem medo de crises energéticas. A ciência vê engenharia. A teologia vê a busca pela luz inacessível. Ao envolver a estrela, estaríamos bebendo diretamente da fonte primária de vida do sistema. É uma metáfora poderosa. A civilização madura não busca mais recursos na lama, mas se volta para a luz celestial, para seu sustento eterno. Com energia infinita, podemos terraformar Marte e Vênus. Criar oceanos onde há deserto, florestas onde há rocha. A ciência nos torna arquitetos planetários. Aqui, a imagem de Deus brilha com força total. Deus é o Criador. Ao restaurarmos mundos mortos, estamos agindo como co-criadores. A escatologia fala de novos céus e nova terra. Talvez essa promessa não seja apenas um presente mágico, mas uma tarefa que Deus deixou para nossas mãos amadurecidas realizarem nas estrelas. O tipo terceiro domina a galáxia. Viajamos entre estrelas, como quem viaja entre cidades. A humanidade estaria espalhada por 100.000 anos-luz. A ciência chama de Império Galáctico. A teologia pode ver a plenitude dos gentios. A diversidade humana seria infinita, mas unida por uma origem comum. Se Deus é infinito, sua adoração também deve ser. Uma galáxia inteira cantando louvores através de trilhões de vozes humanas seria a catedral definitiva, construída com sistemas solares. A escala Kardashev implica vencer a morte biológica. A ciência busca a cura do envelhecimento ou o upload da mente, mas aqui a teologia faz um alerta crucial. A imortalidade digital é uma cópia, não a ressurreição. A promessa bíblica é um corpo glorificado, físico e perfeito, não um arquivo num servidor. A tecnologia pode estender a vida, mas só Deus garante a eternidade da alma. Devemos usar a ciência para curar, não para tentar roubar o trono da vida eterna à força. A Torre de Babel foi a primeira tentativa humana de alcançar o céu por tecnologia. Tijolos. Deus a interrompeu porque a união sem propósito divino leva ao mal. Uma civilização tipo Sind ou Tres, sem ética, seria um terror cósmico. A ciência nos dá a escada. A fé define a direção. Se subirmos as estrelas com o coração cheio de ódio e egoísmo, apenas espalharemos nossa doença pelo cosmos. A evolução tecnológica exige uma revolução espiritual concomitante para não nos destruirmos. Mesmo uma civilização tipo Terceis enfrenta o fim. A entropia diz que o universo vai esfriar e morrer. A ciência não tem cura para a morte térmica do cosmos. É aqui que a tecnologia atinge seu limite e a fé se torna a única esperança. A Bíblia promete que os céus passarão com grande estrondo, mas que a palavra permanece. A sobrevivência final não depende de quantos sóis controlamos, mas de quem nos segura quando as luzes do universo se apagarem para sempre. Se encontrarmos uma civilização tipo 3, seremos para eles como formigas. A ciência teme essa assimetria de poder, mas a teologia inverte a lógica. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. O rei do universo nasceu numa manjedoura, num planeta tipo 0. A grandeza espiritual não se mede em watts ou naves espaciais. Mesmo se houver impérios galácticos poderosos, a dignidade humana reside no fato de sermos amados pelo Criador, não na nossa tecnologia. A escala de Kardashev mede o corpo da civilização, mas não sua alma. Podemos conquistar galáxias e ainda perder nossa essência. A verdadeira evolução é amar ao próximo em escala cósmica. Na próxima parte, vamos deixar a matéria e entrar no reino do invisível. A ciência moderna começa a falar de multiversos e dimensões extras. E se o céu e o inferno não forem lugares distantes, mas dimensões paralelas ao nosso lado? A física quântica encontra o mundo espiritual.
A física quântica revela um universo onde as partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso desafia a lógica. Se a matéria fundamental é incerta, a realidade é mais flexível do que parece. A ciência chama de superposição. A fé chama de onipresença. Se Deus sustenta a vida no oceano escuro de Europa através de energias invisíveis, talvez ele use essa mesma rede quântica para conectar todas as coisas. O milagre não quebra a física, ele usa a física que ainda não entendemos. O efeito do observador diz que a luz se comporta como onda ou partícula, dependendo de quem olha. O universo precisa de uma testemunha para definir sua forma. Isso coloca a consciência no centro da criação. Se em Europa houver seres conscientes observando seu mundo, eles também estão colapsando a função de onda, moldando a realidade. A ciência sugere que a mente molda a matéria. A teologia diz que a mente divina imaginou a matéria. Somos coautores da realidade física. O entrelaçamento quântico permite que duas partículas se comuniquem instantaneamente, mesmo em lados opostos da galáxia. Einstein chamou de ação fantasmagórica. Isso quebra a barreira da distância. Se a vida em Europa estiver entrelaçada com a vida na Terra numa escala quântica, a dor deles pode ser a nossa. A ciência busca o teletransporte de dados. A fé vê a oração. Um pensamento aqui afeta a realidade lá. O universo não é um vazio separado, mas uma teia única e vibrante. Tudo o que vemos, estrelas, planetas, Europa, nós, compõe apenas 5% do universo. Os outros 95% são matéria e energia escura, invisíveis e intocáveis. A ciência admite que a maior parte da realidade está oculta. A Bíblia diz que as coisas visíveis vêm das invisíveis. Estamos flutuando num oceano de forças desconhecidas que seguram as galáxias. Deus sustenta a vida em Europa não apenas com gelo e água, mas com essa estrutura invisível que permeia tudo. O invisível é real. A teoria das cordas propõe que existem 10 ou 11 dimensões, não apenas as 3 que vemos. As outras estão enroladas em escalas subatômicas. A ciência busca matematicamente esses reinos ocultos. A teologia sempre falou de céus e planos espirituais. Talvez o mundo espiritual não esteja longe, mas apenas numa dimensão, que não conseguimos apontar. Anjos ou seres de luz poderiam ser entidades interdimensionais, cruzando barreiras que para nós são sólidas paredes. E se o nosso Big Bang foi apenas uma bolha numa espuma eterna de universos? O multiverso sugere infinitas terras, infinitas Europas. Em algumas, a vida nunca surgiu. Em outras, Europa é um paraíso tropical. A ciência usa isso para explicar a sorte da vida. A fé pergunta: Deus é o Deus de todos os universos? A infinitude divina ganha uma escala aterrorizante. Se ele sustenta infinitas versões da criação, seu poder de processamento e amor é verdadeiramente incalculável. Se mudássemos a força nuclear forte em 0,1%, nenhuma estrela existiria. O universo parece ter sido afinado com precisão cirúrgica para a vida. A ciência debate: sorte ou design? Se a vida em Europa existe, ela depende dessas constantes universais exatas. Deus não apenas jogou os dados, ele viciou o jogo a favor da vida. A biologia de Europa, por mais estranha que seja, obedece a essa afinação fina. O caos aparente tem uma ordem subjacente matemática rigorosa. Roger Penrose sugere que a consciência humana surge de processos quânticos no cérebro. Não somos computadores, somos antenas quânticas. Se os seres de Europa tiverem cérebros, eles também acessam essa rede. A ciência tenta localizar a alma nos microtúbulos neurais. A fé diz que o corpo é o templo.
Se a mente é quântica, ela pode sobreviver à morte do corpo físico, retornando ao campo de informação universal. A morte em Europa ou na Terra seria apenas uma mudança de estado. Para a física, o tempo é relativo. Em um buraco negro, ele para. Alguns físicos dizem que passado, presente e futuro existem simultaneamente no bloco do universo. A ciência diz que nossa percepção linear é uma ilusão. A teologia diz que Deus é o Eu Sou, eterno presente. Ele vê o nascimento da vida em Europa e o fim do universo no mesmo instante. Para ele, a história já está escrita. Nós estamos apenas virando as páginas, descobrindo o que ele já sabe desde sempre. A fronteira entre ciência e misticismo está desaparecendo no nível quântico. O que parecia mágica agora é mecânica ondulatória. Se a vida em Europa for real, ela é mais um testemunho dessa complexidade. Eles e nós somos feitos da mesma poeira de estrelas e das mesmas vibrações quânticas. Na próxima parte, vamos voltar para o tangível, os perigos finais, asteroides, supernovas e o fim do mundo. Como a ciência e a fé se preparam para o apocalipse cósmico? A morte vem do céu. Os dinossauros reinaram por 160 milhões de anos e sumiram num dia com um asteroide. A ciência vigia o céu buscando o próximo assassino de planetas. Mas e Europa? Lá, o gelo de 20 quilômetros é um capacete colossal. Um impacto que esterilizaria a Terra talvez apenas rachasse o teto de Europa. A teologia reflete. Deus deu a eles um bunker natural. A nós, deu a inteligência para desviar a pedra. A sobrevivência não é garantida. É um teste de prontidão e vigília constante. Júpiter age como um aspirador de pó gravitacional, atraindo cometas que poderiam bater na Terra. Ele nos protege, mas bombardeia suas próprias luas. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9 explodiu em Júpiter com a força de milhões de bombas atômicas. Se a Europa estivesse no caminho, seria o fim. A ciência mostra que vivemos num tiroteio cósmico. A fé vê a providência na localização da Terra. Estamos na zona segura, longe do gigante que atrai o fogo, mas perto o suficiente para ser aquecidos. Uma explosão de raios gama numa estrela vizinha poderia destruir nossa camada de ozônio em segundos, fritando a biosfera com UV. É o franco atirador do universo. Mas em Europa, o gelo bloquearia a radiação. Enquanto a Terra queimaria, a vida no oceano escuro nem notaria o clarão. A ciência admite, a vida subsuperficial é mais resistente ao apocalipse estelar. Talvez Deus tenha desenhado esses mundos ocultos como arcas de Noé biológicas, reservas de vida caso a superfície falhe. Daqui a 5 bilhões de anos, o Sol vai virar uma gigante vermelha. Ele engolirá a Terra. É o fim físico do nosso mundo. A ciência é clara, nada dura para sempre. Mas esse calor extremo vai derreter o gelo de Europa. Por um breve período cósmico, Europa será um mundo oceânico tropical, perfeito para a vida enquanto a Terra morre. O céu de um mundo é o inferno do outro. A teologia lembra que a criação é dinâmica. Deus move o candelabro da vida de um lugar para outro conforme sua vontade. 99% de todas as espécies que já viveram na Terra estão extintas. A extinção é a regra, a sobrevivência é a exceção. Se encontrarmos fósseis em Europa, veremos que lá também houve ciclos de morte. A ciência paleontológica lê a história nas pedras. A fé não deve temer a morte das espécies, pois ela faz parte do ciclo de renovação. Se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Talvez a morte de mundos inteiros seja o adubo necessário para o nascimento de novas galáxias e novas vidas. A entropia é a lei mais implacável. O universo caminha para a desordem e o frio. No fim, todas as estrelas se apagarão. A ciência chama de morte térmica. Parece deprimente,
Mas a teologia cristã nunca prometeu um universo eterno, e sim uma nova terra. A matéria pode se degradar, mas o propósito divino não. O fim do palco não significa o fim da peça. Se a vida em Europa e na Terra acabar, a essência do que fomos, amor, conhecimento, fé, é guardada na memória de Deus. Somos feitos de átomos imortais. O carbono no seu corpo já foi estrela, já foi dinossauro, já foi planta. Se morrermos, esses átomos formarão outros mundos. A ressurreição prometida na Bíblia é uma reorganização divina dessa matéria. Se Deus pode fazer vida do pó da terra uma vez, pode fazer de novo. A ciência da conservação de massa concorda. Nada se perde, tudo se transforma. A vida em Europa e na Terra participa dessa grande reciclagem cósmica guiada pelo Criador. O maior perigo para nós não é o asteroide, somos nós mesmos. Guerra nuclear, IA descontrolada, colapso climático. Europa, sem fogo e sem tecnologia avançada, está salva disso. Eles não podem queimar seu próprio mundo. A ciência chama isso de grande filtro. A teologia vê o pecado original. O conhecimento sem sabedoria leva à morte. Talvez a inocência tecnológica dos seres de Europa seja sua maior bênção. Eles vivem no Éden porque não comeram da árvore da bomba atômica. Por que explorar se tudo vai acabar? Porque a existência, mesmo breve, tem valor infinito. Cada momento de vida em Europa é uma vitória contra o vácuo frio. A ciência explora para entender a obra. A fé vive para glorificar o autor. O Apocalipse, revelação, não é apenas destruição, é o desvendar final da verdade. Encontrar vida lá fora, antes do fim, seria completar o álbum de figurinhas da criação. Não queremos morrer sozinhos no escuro. Queremos saber quem mais estava na festa. O fim é apenas um horizonte. A ciência busca maneiras de escapar para outros universos ou dimensões. A fé nos dá a garantia de que a vida transcende a matéria. Se Europa e Terra são apenas berçários, o destino final é crescer e sair do berço. Na próxima parte, vamos mudar a chave. Vamos falar sobre a psicologia do contato. Como a mente humana reagiria ao saber que não somos especiais. O colapso do ego e a nova humildade cósmica. O dia seguinte, a descoberta não será como nos filmes. Não haverá naves invadindo, será apenas uma manchete. Vida confirmada em Europa. A ciência terá provado que não estamos sós, mas o impacto será silencioso. A bolsa de valores vai oscilar? Estudos mostram que a maioria das pessoas aceitaria bem. O choque real será no ego humano. Deixamos de ser o centro do palco e viramos apenas mais um ator na peça cósmica. A teologia chama de humildade, a psicologia de trauma narcísico. Freud disse que a humanidade sofreu 3 feridas no ego. Copérnico provou que não somos o centro, Darwin, que somos animais, e Freud, que não controlamos a mente. A descoberta de Europa será a 4ª ferida. Não somos a única imagem de Deus. A biologia nos rebaixa a uma das opções. Isso dói, mas a fé cura. Se Deus ama a diversidade, nossa especialidade não está em ser únicos, mas em ser amados. O amor de um pai não diminui quando nasce o segundo filho. Ele se multiplica. Hollywood vende pânico e caos nas ruas. A sociologia real sugere o oposto. Indiferença. A maioria das pessoas tem contas para pagar. Saber que há micróbios ou lulas em Júpiter não paga o aluguel. A ciência é fascinante, mas a vida cotidiana é esmagadora. A teologia vê nisso a cegueira espiritual. Estamos tão presos ao materialismo imediato que o milagre da vida extraterrestre pode virar apenas mais uma notificação no celular, deslizada para o lado sem reflexão profunda. Nada une mais um grupo do que um outro externo.
A descoberta de vida em Europa poderia, ironicamente, acabar com o racismo e nacionalismo na Terra. De repente, não somos mais brasileiros ou chineses. Somos terráqueos. A ciência política chama isso de efeito bandeira da Terra. A teologia chama de irmandade universal. O medo ou a curiosidade pelo alienígena nos faria abraçar o vizinho humano. A existência de eles lá fora nos obriga a arrumar a casa aqui dentro. Religiões rígidas que pregam a Terra como o único palco da ação divina terão problemas. Se a Bíblia é a verdade exclusiva do cosmos, onde estão os versículos sobre Europa? A ciência não espera dogmas, ela muda com os fatos. A fé fundamentalista, se não for flexível, quebrará. Mas a teologia histórica é robusta. Santo Agostinho já dizia que Deus não está limitado à nossa compreensão. A verdadeira fé não teme novos fatos, pois todo fato é uma assinatura autêntica do Criador. Nossa tendência é julgar a inteligência deles pela nossa. Se não têm iPhone, são burros. A ciência etológica combate esse viés. Golfinhos têm linguagem complexa e não têm mãos. Em Europa, a inteligência pode ser puramente filosófica ou emocional, sem tecnologia. A teologia nos lembra que Deus valoriza o coração, não a ferramenta. Talvez eles sejam espiritualmente superiores a nós, vivendo em harmonia sem destruir seu mundo, enquanto nós, inteligentes, queimamos o nosso. E se o mundo deles for melhor? Sem guerras, sem fome, energia geotérmica livre. A ciência pode revelar uma utopia subaquática. Isso geraria inveja cósmica. Porque Deus deu a eles a paz e a nós o caos? A teologia responde com o livre-arbítrio. Talvez nós tenhamos escolhido o caos. A comparação com o vizinho sempre gera descontentamento. O jardim do Éden pode estar lá, intacto, protegido pelo gelo, enquanto nós fomos expulsos para a superfície árida da Terra. A hipótese do zoológico sugere que eles sabem de nós e nos evitam. Somos a vizinhança perigosa. A ciência analisa o silêncio de rádio como prova. A psicologia coletiva sentiria o golpe. Somos os leprosos da galáxia. A teologia cristã fala da Terra como um mundo caído. Talvez o universo inteiro esteja em comunhão, e nós somos a ovelha negra em quarentena. A descoberta de que somos evitados por sermos violentos seria o maior exame de consciência da história da humanidade. Se eles sentem dor, têm direitos? A ciência cognitiva diz que sim. Isso cria um pesadelo jurídico. Podemos minerar a Europa se isso matar micróbios? A ética ambientalista teria que virar ética exobiológica. A teologia diz, não matarás. Isso se aplica a lulas espaciais? Nossa moralidade, até hoje centrada no humano, teria que se esticar para abraçar o estranho. O bom samaritano agora ajuda um alienígena ferido na estrada cósmica. A compaixão não tem fronteiras biológicas. No fim, procurar vida fora é tentar entender a vida dentro. Olhamos para a Europa como um espelho escuro. O que encontrarmos lá refletirá nossos medos e esperanças. A ciência busca dados, a alma busca companhia. Se encontrarmos apenas bactérias, valorizaremos nossa complexidade. Se encontrarmos civilização, questionaremos nossa supremacia. Em ambos os casos, a descoberta nos força a amadurecer. Deixamos de ser crianças únicas para sermos adultos em um universo povoado. Se encontrarmos vida inteligente em Europa, como diremos olá? Eles não falam inglês, não têm boca humana e vivem na água. O som viaja diferente lá. A ciência linguística enfrenta seu maior desafio, a xenolinguística. Como decifrar uma língua que não compartilha nenhuma raiz com a Terra? A história da Torre de Babel se inverte. Lá, Deus confundiu as línguas para separar. Aqui, precisaremos de um milagre de entendimento para unir dois mundos totalmente distintos. Na Terra, usamos rádio.
Em Europa, sob o gelo, ondas de rádio não funcionam bem. A comunicação provável seria por sonar, som ou bioluminescência, luz. Imagine conversar piscando cores na pele, como polvos. A ciência estuda cefalópodes para entender isso. Teologicamente, Deus é luz. Se a linguagem deles for luz pura, a metáfora bíblica se torna literal. Eles não falam palavras, eles emitem brilho. A verdade não seria dita, seria iluminada na escuridão. E matemática é considerada a língua universal. 1 plus e 1, 2 em qualquer galáxia. Se enviarmos a sequência de Fibonacci ou os números primos e eles responderem, temos contato. A ciência confia na lógica. A fé vê na matemática a assinatura imutável do Criador. Galileu diz que o universo está escrito em língua matemática. Se eles conhecem a geometria, conhecem a mente de Deus. O primeiro aperto de mão não será físico, será uma equação resolvida em conjunto. Mas e se a lógica deles não for binária? Sim, não. E se pensarem em talvez quântico? Nossa ciência computacional é binária, mas a mente alienígena pode ser fluida. Tentar ensinar nossa rigidez lógica pode ser como explicar cores a um cego. A teologia oriental fala de paradoxos, koans, para atingir a iluminação. Talvez a comunicação com eles exija que abandonemos a lógica rígida e abracemos o mistério. Falar com o outro exige uma mente aberta ao impossível. Antes da matemática, vem a arte. O disco de ouro da Voyager levou música, não apenas equações. A emoção transcende a sintaxe. Se tocarmos Bach ou ouvirmos o canto das baleias de Europa, podemos sentir a alma deles antes de entender sua gramática. A ciência chama de exossemiótica, a fé chama de louvor. A música é a linguagem dos anjos na Bíblia porque expressa o inefável. Talvez a primeira mensagem interestelar não seja um texto, mas uma sinfonia aquática. Como explicar conceitos humanos como guerra, dinheiro ou perdão para seres que vivem em harmonia num oceano sem fronteiras? Nossos dicionários são espelhos da nossa cultura caída. A ciência linguística sabe que a língua molda o pensamento. A teologia missionária enfrenta isso. Como traduzir Cordeiro de Deus para uma cultura que nunca viu uma ovelha? Teremos que encontrar analogias universais. O amor, a dor e a morte são as únicas constantes garantidas. Hans Freudenthal criou o Lincus, uma língua artificial lógica para falar com ETs. Começa com pulsos simples e constrói vocabulário complexo. É a tentativa da ciência de criar um Esperanto cósmico. O desafio é a paciência. Uma conversa pode levar gerações. A fé nos ensina a paciência da oração. Falamos com um Deus que muitas vezes responde em silêncio ou sinais sutis. O treino espiritual da oração pode ser a melhor preparação para a escuta atenta do espaço. O perigo do mal-entendido é mortal. Um sorriso mostra dentes. Para nós é alegria. Para um primata é ameaça. Se o drone da NASA fizer um movimento brusco, pode iniciar uma guerra interestelar por acidente. A diplomacia exige cautela extrema. A ciência estuda o comportamento animal para evitar erros. A Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar. No contato com a Europa, essa regra de Tiago não é apenas virtude, é a estratégia de sobrevivência. E se eles não usarem som nem luz, mas telepatia ou campos elétricos? Tubarões sentem eletricidade. Uma civilização em Europa pode sentir os pensamentos ou intenções diretamente. A ciência busca interfaces cérebro-máquina. Isso eliminaria a mentira. Se não há como esconder o pensamento, a sociedade seria brutalmente honesta. A teologia sonha com isso. Conhecerei como sou conhecido. Uma comunicação sem véus, onde a alma está nua diante do outro. No princípio era o verbo logos. A comunicação é um ato divino de criação. Dar nome às coisas, como Adão fez, é dar-lhes significado.
Ao nomearmos a vida em Europa e eles nos nomearem, estaremos cocriando uma nova realidade compartilhada. A ciência busca a troca de dados, a alma busca o encontro. O contato final não é sobre trocar tecnologia, é sobre descobrir que não estamos falando sozinhos no escuro. O universo finalmente respondeu ao nosso alô. A história da exploração humana na Terra é sangrenta. Quando Colombo chegou às Américas, trouxe doenças e escravidão para os nativos. Agora, olhamos para a Europa com as mesmas naves e a mesma curiosidade. A ciência chama de astrobiologia. A história chama de invasão potencial. Se houver vida lá, mesmo primitiva, temos o direito de pousar? O destino manifesto de conquistar o Oeste não pode virar o destino galáctico. A ética exige que aprendamos com nossos pecados passados. O Tratado do Espaço Sideral de 1967 diz que nenhum país pode clamar soberania sobre a Lua ou outros corpos celestes. Mas empresas privadas já falam em mineração de asteroides. A ganância não respeita tratados. Se a Europa tiver recursos valiosos, a corrida do ouro espacial vai começar. O capitalismo busca lucro. A teologia alerta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Transformar um santuário de vida em uma mina seria a queda moral definitiva da humanidade. A proteção planetária da NASA classifica a Europa como categoria 5, restrição máxima. Não podemos contaminar. Mas e se a contaminação for cultural? Se eles forem inteligentes, nossa simples presença muda a sociedade deles. É o princípio da incerteza, sociológico. O observador altera o observado. A teologia missionária debate isso há séculos. Como pregar sem destruir a cultura local? No espaço, a melhor pregação talvez seja o silêncio respeitoso, deixando-os evoluir em paz. Stephen Hawking alertou. Se alienígenas nos visitarem, o resultado será como quando Colombo desembarcou na América, o que não foi bom para os nativos. Ele falava deles nos invadindo, mas em Europa nós somos os conquistadores tecnologicamente superiores. O perigo somos nós. A ciência nos dá o poder de Deus. A ética precisa nos dar a contenção de um santo. Se não tivermos autocontrole, seremos os vilões da história galáctica, os alienígenas maus dos filmes deles. A terraformação é o sonho de tornar Marte habitável, mas fazer isso em Europa significaria derreter o gelo e matar a vida nativa adaptada ao escuro. Seria um genocídio ambiental. A ciência debate. Temos o direito de consertar um mundo que não está quebrado para nós? A teologia da mordomia diz que somos cuidadores, não proprietários. Destruir a casa de outra espécie para construir a nossa é roubo cósmico. O universo não é um terreno baldio esperando nossa reforma. Se encontrarmos vida inteligente, devemos dar a eles nossa tecnologia, fogo, roda, energia nuclear. Isso é elevação cultural ou interferência desastrosa? A primeira diretriz de Star Trek proíbe isso. A ciência antropológica concorda. Pular etapas evolutivas destrói civilizações. A teologia lembra que Deus ensinou a humanidade gradualmente. Dar armas nucleares a quem ainda está na idade da pedra seria um ato de irresponsabilidade divina. O progresso deve ser conquistado, não doado. A biopirataria é um risco real. Empresas farmacêuticas poderiam querer patentear o DNA alienígena para criar remédios. A vida em Europa viraria propriedade intelectual. A ciência médica avançaria, mas a que custo ético? A teologia afirma que a vida é sagrada e pertence ao Criador, não a uma corporação. Patentear uma forma de vida que evoluiu independentemente da Terra seria a arrogância suprema. O código da vida não é um software proprietário, é um patrimônio universal. E se eles nos pedirem ajuda? Tirem-nos do gelo, curem nossas doenças. Temos o dever de intervir.
A ciência médica diz sim, salvar vidas é o imperativo, mas intervir cria dependência. A teologia da providência diz que Deus guia cada povo. Se assumirmos o papel de salvadores, brincamos de Deus, onde traçamos a linha entre caridade e paternalismo cósmico. A ajuda pode ser uma forma sutil de domínio. A liberdade deles de errar e sofrer pode ser essencial para seu crescimento. A exploração espacial pode ser a cura para o nosso egoísmo. Ao ver a Terra de longe, os astronautas sentem o efeito visão geral, uma conexão profunda com o planeta. Ao ver a Europa, sentiremos a conexão com a vida. A ciência nos leva lá, a experiência nos transforma. A teologia mística sempre buscou a unidade. Encontrar o outro e respeitá-lo como igual, sem tentar dominá-lo, seria o sinal de que a humanidade finalmente amadureceu. Deixamos de ser conquistadores para ser irmãos. O futuro da exploração não deve ser sobre bandeiras e pegadas, mas sobre preservação e respeito. A ciência propõe santuários planetários, áreas de Europa onde humanos são proibidos. A teologia chama de solo sagrado, tirar as sandálias ou as naves diante da maravilha da vida alheia. Na próxima parte vamos para o futuro distante. Como será a humanidade daqui a 1000 anos vivendo entre as estrelas? A evolução final do Homo sapiens para o Homo galacticus. A evolução não parou. Em Marte ou Europa, a gravidade é menor. Em 1000 anos, os colonos nascidos lá serão gigantes esguios, com ossos leves e olhos grandes adaptados ao escuro. A ciência chama de especiação alopátrica. Eles não poderão mais visitar a Terra. A gravidade aqui esmagaria seus corpos frágeis. A teologia pergunta, se eles não podem pisar no solo onde Jesus pisou, isso importa. A Terra Santa vira um conceito espiritual, não geográfico. O isolamento cria novas línguas e culturas. Em Europa, os humanos viverão em bolhas subaquáticas. Sua pele ficará pálida, seus pulmões maiores para filtrar o ar reciclado. Talvez usem guelras artificiais. A ciência prevê o Homo sapiens. A Bíblia diz que Deus fez o homem do barro. Mas e se o homem se refizer de polímeros e enxertos? A imagem de Deus é o hardware biológico ou o software da alma. Se a alma permanece, a forma física é apenas um traje. A engenharia genética, CRISPR, será necessária. Para sobreviver à radiação de Júpiter, teremos que editar nosso DNA. A pele terá que ser blindada, as células reparáveis. A ciência nos dá as ferramentas de autodesign. A teologia vê o perigo de brincar de Deus. Mas se usamos óculos para corrigir a visão, editar genes para não morrer de câncer espacial, é pecado ou medicina? A linha entre cura e aprimoramento é tênue. O corpo vira um projeto em aberto. O transhumanismo propõe fundir mente e máquina, chips neurais para controlar naves, olhos biônicos para ver no espectro infravermelho. A ciência busca a eficiência. A fé teme a perda da humanidade. Se você trocar cada parte do seu corpo por uma máquina, quando você deixa de ser você, o navio de Teseu é o paradoxo filosófico do futuro. A alma precisa de carne e sangue para existir, ou ela pode habitar o silício e o titânio com a mesma santidade. Pode surgir um racismo genético, os puros da terra contra os modificados do espaço. A história de Caim e Abel se repetiria entre planetas. A ciência sociológica alerta para guerras de especiação. A teologia da unidade em Cristo seria o único elo. Nem grego, nem judeu, nem terráqueo, nem marciano. A fé teria que evoluir para abraçar todas as variantes do humano como filhos do mesmo Pai, independentemente de quantos braços ou chips tenham implantados. Pierre Teilhard de Chardin, padre e paleontólogo, falava da noosfera, uma camada de pensamento envolvendo o mundo. No espaço, conectados por IAs e neurolinks, a humanidade pode virar uma mente colmeia. A ciência
vê uma rede de dados. A fé vê a comunhão dos santos digitalizada. O indivíduo diminui, o coletivo cresce. Seria o fim do egoísmo ou o fim da liberdade pessoal? A salvação é individual, mas a evolução parece caminhar para o coletivo. Voltar para a água em Europa seria um ciclo completo. A vida saiu do mar, virou humana, foi para o espaço e voltou para o mar alienígena. A ciência chama de convergência evolutiva. A teologia lembra o batismo. A água é vida e morte. Mergulhar na escuridão de Europa para viver é um ato de fé na tecnologia e na biologia. Nossos descendentes podem ser sereias cósmicas, nadando nos oceanos de Júpiter, louvando a Deus com canções que a Terra jamais ouvirá. A Terra será apenas um mito para eles, o planeta berço. Eles verão o Sol como apenas mais uma estrela brilhante. A ciência arqueológica estudará a Terra como estudamos a África antiga. A fé terá que se desvincular de Jerusalém e Roma. A verdadeira religião será portátil, baseada no livro e no espírito, não em lugares sagrados inacessíveis. A Jerusalém celestial faz mais sentido para quem vive em naves do que a Jerusalém terrestre cheia de poeira. A imortalidade biológica pode ser alcançada. Se não morrermos, o que acontece com o céu? A promessa da vida eterna perde o sentido se já a temos aqui? A ciência busca vencer a morte. A teologia diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. Mas viver para sempre num corpo físico, num universo que esfria, pode ser um inferno. A verdadeira eternidade é estar fora do tempo, não preso nele indefinidamente. A morte pode ser um portal necessário, não uma falha. O Homo Galacticus será sábio ou apenas inteligente? Teremos tecnologia de deuses e sabedoria de primatas? A ciência não garante bondade. A evolução moral deve acompanhar a biológica. Na próxima parte, vamos encarar o fim absoluto. Não de um planeta, mas de tudo. A cosmologia do fim do universo e a escatologia cristã. Quando as estrelas se apagarem, o que resta? O grande final da nossa jornada e o encontro com o ponto ômega. A segunda lei da termodinâmica é implacável. A entropia sempre aumenta. O universo caminha para a desordem total. Estrelas vão apagar, buracos negros vão evaporar. A ciência chama de morte térmica. Parece o fim absoluto. Mas a teologia cristã nunca prometeu um universo eterno, e sim uma renovação. O fim físico não é o fim da história, é o fechar das cortinas antes do ato final, que a ciência não consegue medir nem prever com seus instrumentos. Teilhard de Chardin propôs que a evolução não é aleatória, mas tem uma direção, o ponto ômega. Enquanto a física vê o universo se dispersando no frio, a teologia vê a consciência convergindo para a união total com o Criador. A gravidade junta planetas, mas o amor junta almas. O universo não está apenas sendo empurrado pelo Big Bang. Ele está sendo magneticamente puxado pelo futuro, onde Deus aguarda para unificar toda a criação num abraço eterno. Daqui a trilhões de anos, até os átomos vão se desfazer. O decaimento de prótons significa que a matéria bariônica deixará de existir. Se somos feitos de pó e o pó some, o que sobra? A ciência física diz nada. A teologia diz tudo. A informação da alma, a memória de quem fomos, reside na mente de Deus, que não é feita de átomos. A nossa existência verdadeira transcende a tabela periódica. Somos ideias eternas, sustentadas pelo Criador. Alguns cosmólogos propõem um universo cíclico. Big Bang, expansão, Big Crunch, novo Big Bang. Um eterno retorno. A teologia judaico-cristã discorda. O tempo é linear. Teve um começo, Gênesis, e terá um fim, Apocalipse. A história não anda em círculos sem sentido. Ela avança para um propósito. A seta do tempo aponta para a redenção. Não estamos presos numa roda de hamster cósmica. Estamos numa jornada com destino final e significado único.
A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Não é uma reforma, é uma recriação. A ciência diz que este universo está gasto. As leis da física atuais, baseadas em decaimento, não sustentam a vida eterna. A ressurreição exige uma nova física, onde a entropia não existe. A esperança cristã é que Deus fará um novo download da realidade, rodando um sistema operacional onde a morte, a dor e o decaimento não são mais compatíveis com o hardware. A física moderna sugere que a informação nunca se perde, nem num buraco negro, paradoxo da informação. Se isso for verdade, cada pensamento, cada amor, cada vida em Europa ou na Terra está gravada no tecido do cosmos. O livro da vida do Apocalipse pode ser lido literalmente como o backup universal. Deus não esquece. A ressurreição seria a restauração desse backup num corpo incorruptível. A ciência valida a memória eterna do universo. A energia escura está acelerando a expansão. As galáxias estão se afastando tão rápido que no futuro o céu será preto. Estaremos sozinhos. A ciência prevê a solidão cosmológica. A fé responde com a onipresença. Mesmo que as galáxias fujam, Deus permanece. A comunhão espiritual não depende da proximidade física das estrelas. O universo pode se rasgar, mas o amor de Deus é a força forte que mantém a alma unida quando a gravidade falha. O niilismo diz que se o universo morre, nada importa. Por que amar se tudo vira pó? A teologia inverte isso, porque tudo vira pó. O amor é a única coisa que importa agora. A transitoriedade dá valor ao momento. Se a vida em Europa é breve, ela é preciosa. A ciência nos dá a perspectiva do tempo profundo para que valorizemos o agora eterno. A beleza de uma flor ou de uma civilização alienígena está na sua fragilidade temporal. Imagine o fim dos tempos. Civilizações de 1000 galáxias, humanos, pós-humanos, seres de Europa, todos reunidos diante do fim da física. A ciência não tem consolo para esse momento. A fé oferece a liturgia cósmica, o louvor final de todas as criaturas conscientes, devolvendo a vida ao Criador. O universo não termina num gemido frio, mas num canto coral de gratidão pela experiência de ter existido. A matéria se vai, a gratidão permanece. O ponto ômega não é o fim, é o começo da verdadeira vida. A ciência estuda o cenário, a fé conhece o diretor. Estamos chegando ao final da nossa série. Na última parte, vamos resumir tudo. O que aprendemos com a Europa? Qual é a mensagem final para você, hoje, aqui na Terra? Vamos fechar essa jornada com a síntese definitiva entre a luneta de Galileu e a cruz de Cristo. O Decodificando a Fé termina com a esperança que não morre. Viajamos de Júpiter à Europa, do gelo ao oceano profundo. O que descobrimos? Que o universo é muito mais estranho e belo do que imaginávamos. A ciência nos mostrou a complexidade, a fé nos mostrou o propósito. Não somos um acidente num cosmos frio, somos exploradores num jardim infinito. Se a vida existe lá fora, é porque o Criador é generoso demais para deixar o espaço vazio. Cada estrela é um convite aberto para conhecer a mente de Deus. Europa nos ensinou que a vida pode florescer no escuro. Sob 20 quilômetros de gelo sem sol, a vida persiste. Essa é a maior lição teológica. Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele sustenta a vida no abismo. Se ele cuida de uma bactéria numa lua congelada de Júpiter, quanto mais ele cuida de você. A providência divina não tem limites geográficos. Onde houver um coração pulsando, ali está o sopro do Todo-Poderoso sustentando tudo. Aprendemos que não somos os únicos. A solidão cósmica pode ser uma ilusão. Se tivermos vizinhos, a família de Deus é maior. Isso cura nosso egoísmo. Não somos o centro do universo, e isso é bom. O peso de ser o único acabou. Podemos compartilhar a glória da existência com outras vozes. A fraternidade universal
É o próximo passo da nossa evolução espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao alienígena como a nós mesmos é o novo mandamento. A ciência não matou a fé, ela a expandiu. O telescópio não afastou Deus, ele aumentou o tamanho do altar. Cada descoberta da NASA é um versículo novo no livro da natureza. Estudar o cosmos é uma forma de adoração. O cientista que olha para uma célula ou para uma galáxia e se maravilha está, sem saber, orando. A curiosidade é sagrada. Buscar a verdade é buscar a Deus, pois Ele é a verdade. A ignorância nunca foi uma virtude cristã. O conhecimento é luz. A humildade é a chave. Galileu nos tirou do centro geográfico, a exobiologia nos tira do centro biológico, mas a cruz nos coloca no centro do amor. A importância humana não vem de onde moramos ou de quantos vizinhos temos, mas de quem nos ama. Você vale o sangue de um Deus, mesmo num universo de trilhões de galáxias. A pequenez física do homem ressalta a grandeza do amor divino que escolheu habitar entre nós. Somos pó de estrelas, mas pó amado. O futuro nos chama. Marte, Europa, as estrelas. Fomos feitos para ir. Enchei a terra foi o primeiro comando. Enchei o céu pode ser o próximo. Mas devemos levar conosco a ética, a compaixão e a fé. Se formos para o espaço apenas com tecnologia, seremos gafanhotos cósmicos. Se formos com espírito, seremos jardineiros das estrelas. A exploração espacial é a nossa jornada de maioridade. É hora de sair de casa e conhecer o quintal do Pai. Talvez você esteja passando por um inverno de Europa na sua vida. Frio, escuro, sob pressão esmagadora. Lembre-se, a vida resiste lá. Existe um oceano de esperança escondido sob seus problemas. A mesma força que mantém a água líquida em Júpiter mantém sua alma viva agora. Não desista. O universo é hostil, mas a graça é a roupa espacial que nos permite sobreviver. Você foi feito para resistir à pressão e encontrar sua luz na escuridão. Fé e ciência são as duas asas que nos levam para o alto. Voar com uma só é girar em círculos. A ciência nos diz como o universo funciona. A fé nos diz por que ele existe. Precisamos de ambas. Um universo sem ciência é superstição. Um universo sem fé é desespero. Decodificando a fé tentou unir essas visões. Olhe para o céu com a mente afiada de um cientista e o coração ardente de um crente. A verdade é uma só, e ela liberta. Hoje à noite, se puder, saia e olhe para Júpiter. Ele brilha forte no céu. Pense em Europa, girando lá em silêncio. Pense na vida que pode estar lá, nadando no escuro, louvando ao Criador apenas por existir. Sinta a conexão. Você faz parte desse milagre. O universo não é um vazio assustador. É uma catedral cheia de vitrais que ainda não acendemos. Sua vida é um desses vitrais. Brilhe onde você está, pois o universo precisa da sua luz. Este foi o fim da nossa jornada por Europa, mas é apenas o começo da sua. Continue questionando, continue buscando, continue crendo. O universo é o cenário, Deus é o autor e você é o personagem amado. Se gostou dessa viagem, compartilhe a luz. Até a próxima exploração, onde vamos decodificar mais mistérios da fé e da ciência. Fiquem com Deus e olhem para as estrelas. O show da criação nunca termina.